Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Por aqui tudo ótimo. Ainda mais que hoje eu vou falar de um assunto que eu amo: reserva de emergência. Esse é o guia definitivo para você aprender o que é, aprender como formar e onde investir a sua reserva de emergência. O primeiro e mais importante ponto a respeito da reserva de emergência é que todos deveriam ter uma. Isso porque, em algum momento da nossa vida, todos nós vamos ter algum tipo de imprevisto. E se você não começou a investir ainda, ou se você já investe em renda variável, tem imóveis ou qualquer outro tipo de investimento que você não consegue sacar o dinheiro imediatamente caso você precise, mas não tem um dinheiro à disposição para se surgir algum imprevisto, você corre o sério risco de em algum momento se dar mal. Mas afinal, o que é a reserva de emergência? É uma reserva financeira que você vai utilizar somente em casos de emergência, como por exemplo, se você perdeu o emprego, ou se você é um empreendedor e a sua renda for menor naquele mês, ou de repente, se por algum período você tiver ali uma diminuição da sua renda. Também é muito útil em casos quando quebra alguma coisa na sua casa, por exemplo, sua TV quebra, sua geladeira, o ar-condicionado, ou de repente até mesmo seu carro. Se você tiver um acidente e não tiver renda por um período, por exemplo, quando as pessoas estão esperando ali receber benefício do INSS, essa reserva, ela não é para você dar entrada em uma casa ou em uma moto, ou para você ir no shopping gastar, ou de repente para você tirar férias. Não é para isso que serve a reserva de emergência. Como o próprio nome já diz, é realmente uma reserva para momentos de emergência. E qual é o valor ideal para você ter na sua reserva de emergência? Aqui vai depender de alguns fatores. Algumas pessoas vão precisar ter 3 meses dos custos fixos mensais. Outras pessoas vão precisar ter 6 meses dos custos fixos mensais. Já outras pessoas precisam ter no mínimo 12 meses dos custos fixos mensais. E por último, dependendo da sua situação e das pessoas que dependem de você, talvez seja interessante até mesmo você ter mais do que 12 meses de reserva de emergência. Então, agora eu vou te explicar melhor com alguns exemplos. Para quem é funcionário público, por exemplo, que tem mais estabilidade, 3 meses dos custos fixos na reserva de emergência costumam ser o suficiente. Já para quem é CLT e tem ali, né, um contrato de trabalho e se for demitido tem um bom valor a receber, 6 meses dos custos fixos mensais na reserva de emergência costumam ser o suficiente. Já para quem é autônomo, empresário, pessoas que a renda oscila muito, é recomendado que tenham pelo menos 12 meses dos custos fixos na reserva de emergência. Quem tem outras pessoas que também dependem de você, talvez seja interessante ter uma reserva até de mais de 12 meses de custos fixos mensais. Porém, 12 meses de reserva de emergência já traz muita tranquilidade para qualquer pessoa. Uma dúvida comum é que as pessoas confundem custos fixos com o valor que elas recebem de salário. E agora eu vou te explicar a diferença. Seus custos fixos são todos aqueles gastos essenciais, como, por exemplo, moradia, alimentação, água, luz, internet, tudo aquilo que você realmente precisa para sobreviver. Aqui não vai entrar gastos como, por exemplo, saídas para restaurantes, férias, comprinhas na Shein e no AliExpress. E não vai entrar nenhum tipo de compra aleatória. Então, digamos que o seu salário são R$ 4.000 e você faz todas as contas aí
E os gastos, os custos fixos que você tem mensalmente são de R$ 2.500, que são gastos que realmente você não pode cortar. É esse o valor que você vai utilizar para fazer a conta de quanto que você tem que ter na sua reserva de emergência. Se forem 3 meses, você precisa de R$ 7.500. Se forem 6 meses, você vai precisar de R$ 15.000. E se forem 12 meses, você vai precisar de R$ 30.000. E calma, não precisa sair correndo desse vídeo. E você não precisa se assustar com o valor. Afinal, você pode começar a formar a sua reserva de emergência aos poucos, assim como eu tenho feito. Só para vocês terem uma noção, a minha meta para reserva de emergência são R$ 24.000, o equivalente a 6 meses do meu custo de vida mensal, que é de R$ 4.000. Porém, eu comecei recentemente e o primeiro valor que eu investi na minha reserva de emergência foram apenas R$ 50. De lá para cá, mesmo endividada e mesmo também começando a investir do zero, com muita disciplina, eu tenho investido na minha reserva mensalmente. O mais importante é você começar. Depois, você pode encontrar meios de guardar valores maiores mensalmente e chegar mais rápido na sua meta de reserva financeira. Eu mesma tenho feito renda extra para aumentar os meus aportes mensais e conheço várias pessoas que fazem a mesma coisa. E quais são os melhores lugares para você investir a sua reserva de emergência? Vamos sempre seguir 3 regras. Primeiro, liquidez diária. Segundo, sem volatilidade. E terceiro, investimento seguro. E agora eu vou explicar um de cada vez. Primeiro, liquidez diária. Você tem que conseguir sacar esse dinheiro a qualquer momento. Seja de madrugada, seja em um final de semana, seja em um feriado prolongado. Esse dinheiro tem que estar no investimento que você consiga sacar a qualquer momento. Segundo, sem volatilidade. Você não pode pegar a sua reserva de emergência e investir, por exemplo, em ações, fundos imobiliários. Por quê? Renda variável, como o próprio nome diz, pode variar e você pode precisar desse dinheiro e acabar perdendo por conta da oscilação do mercado. Então, não vale a pena colocar a sua reserva de emergência em renda variável e também em nenhum tipo de investimento que tenha data de vencimento, porque também pode acontecer, caso você precise sacar antes do tempo, de você perder dinheiro. A terceira regra é que tem que ser um investimento seguro, ou seja, você não pode querer investir em qualquer instituição questionável só porque ela está pagando mais. Você tem que colocar em uma instituição conhecida e confiável de preferência. 2 opções de investimento são as mais citadas quando falamos de reserva de emergência. Primeiro, Tesouro Selic e segundo, CDBs. Não gosto muito do Tesouro Selic, apesar de ser uma boa opção, porque você só consegue resgatar o dinheiro no mesmo dia em dias úteis e se você efetuar esse resgate até às 13 horas. Fora que o Tesouro Selic tem uma taxa de custódia de 0,2% ao ano quando o valor investido lá ultrapassa R$ 10.000. Eu considero CDBs os melhores lugares para você deixar a sua reserva de emergência. Pode ser qualquer CDB de banco digital ou corretora que você tenha, desde que ele tenha liquidez diária. Algumas outras boas opções para você deixar a sua reserva de emergência também são contas digitais que têm rendimento diário, caixinha reserva de emergência do Nubank, porquinho do Banco Inter, cofrinho do Itaú, CDB do Banco Sofisa Direto. O importante é que renda no mínimo 100% do CDI. Outra dúvida muito frequente: é melhor eu só formar minha reserva de emergência? É melhor eu só começar a investir ou é melhor eu começar tudo junto, reserva de emergência mais investimentos? Essa é uma decisão pessoal.
Vão ter pessoas que vão preferir focar 100% na reserva de emergência. Já outras pessoas, como eu, vão preferir dividir o valor que elas conseguem juntar mensalmente e uma parte mandar para a reserva de emergência e a outra parte já começar a investir. O que eu não recomendo é que você comece somente investindo, principalmente se você for pegar esse valor e investir 100% em renda variável. Ou se você ainda for fazer investimentos que têm data de vencimento, ou seja, que a liquidez ali não é diária, é só na data de vencimento mesmo. Isso porque, se você tiver algum tipo de emergência, você vai precisar sacar esse valor e provavelmente você vai perder dinheiro. O risco de você perder dinheiro é muito grande. E aí, com certeza, você vai se arrepender dessa decisão. Nesse vídeo, eu abordei os principais pontos quando falamos de reserva de emergência. Mas, se você ficou com qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que ou eu vou te responder ou eu vou criar algum conteúdo para te ajudar. E se você achou esse conteúdo útil, já deixa o seu like, já se inscreve no canal e toca o sininho para não perder nenhum vídeo. E aqui eu vou deixar 2 conteúdos que podem te ajudar muito. O primeiro, como você pode mudar de vida em 6 meses. E o segundo, como começar a investir do absoluto zero. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau!